Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala ao vivo de meio-dia a 1 pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos e AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde. O nosso site www.gentequefala.com.br, nossa página Facebook /programa Gente que Fala, o Twitter @Gente que Fala M e o WhatsApp é São Paulo 974012235 e um telefone à sua disposição durante o programa, sempre São Paulo também, 11 5052 6622. Participando desta edição de Gente que Fala, gestor público Wilson Pedroso Júnior. Wilson, boa tarde. Boa tarde a todos, boa tarde aos amigos da mesa, os ouvintes e os nossos telespectadores da AltV. AltV.com.br. Um abraço. Ok, Wilson. Mandei um recado já. Alguém que está me escutando já está sabendo agora. Mamãe, jornalista Mário Ernesto Humberg. Pronuncio, não. Certo, Humberg era original, mas agora se fala Humberg. Prazer tê-lo aqui, Mário Ernesto. Você é coordenador do Pensamento Nacional das Bases Empresariais, é o PNBE. É isso. Traduz para mim o que é PNBE. O PNBE é uma organização não governamental, digamos assim. É uma organização de empresários e empreendedores para discutir caminhos para o Brasil. Nós não discutimos aspectos de interesse dos nossos associados, mas de interesse do Brasil. Seria um instituto, posso dizer? É uma espécie de instituto de discussão de políticas públicas. Que maravilha. Também conosco o empresário, ele é diretor do canal comunitário Walter Abrão Filho. Zancopé, que alegria, maravilha. É uma alegria inenarrável estar aqui com você. Inenarrável é um termo bom. Um beijo enorme para você, para o Fausto Camunha, prazer, para todos os amigos da Rádio Trianon, que eu tanto gosto, para o Luquete, todo o pessoal da AltV, é uma alegria estar aqui com você. Você foi buscar lá no vocabulário do tradicionalíssimo né? Walter Abrão pai. É que o pessoal que está me ouvindo na rádio não está tendo o desprivilégio, não, desprivilégio é bom, de me ver de camiseta. Tá todo mundo aqui de terno, de camisa, bonito, e eu vim de camiseta, fui convidado meio de última hora, mas eu não ia deixar de vir, então pelo menos o pessoal da rádio não está tendo o dessabor de me ver de camiseta. Fernando Mauro, jornalista Fernando Mauro. Prazer tê-lo aqui, Fernando. Como é que você está, Zancopé? Tudo bem? Tudo bem. Você é presidente da Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Exatamente. Por enquanto. Não, por enquanto não. Por que por enquanto? Para colocar no lugar. Não, por que por enquanto? Por que por enquanto? É que o Fernando Mauro, a gente trava uma disputa. Como a gente quase não é amigo, sim, a gente trava uma disputa interna, entendeu? Então a gente quer criar uma espécie de um revezamento, entendeu? Então a ideia é que a gente apresenta. Mas eu quero deixar registrado aqui que o Valtinho tinha sido convidado faz tempo. Faz tempo, é verdade. Ou não, fui de última hora de camiseta. É verdade. Que é isso? Deixa eu ver aqui, denegrir a minha imagem. Zancopé, a gente faz um programa junto na TV aberta, no canal 9 da NET. Fazem um programa junto. E aí um dia ele apresenta, um dia eu apresento, entendeu? Então a gente começou a brigar. Depende da liminar. Então ele entra na justiça, é ele que apresenta. Aí eu recorro, sou eu que apresento. Mas é assim por diante. Agora. Não dá. Mário Ernesto, que tem muita familiaridade com as letras, nós fazemos um programa juntos. Um dia eu apresento, outro dia ele apresenta. Tá bom, vamos fazer isso aí. Juntos, que jeito? Se um dia sou eu, outro dia é o outro. É que é um programa de entrevistas, Zancopé. Juntos, porém separados. Deixa eu aproveitar a audiência da Trianon e fazer o nosso jabazinho e da AltV. Toda segunda-feira, 11h30 da noite, no canal 9 da NET, ou 186 da Vivo TV. Inclusive, Vossa Excelência devia prestigiar a gente, né? O Wilsinho já disse que não vai, que nem a dona Florinda falava, não se misture com essa gentada. Eu deixei de ser subprefeito, eu nunca mais sou convidado. Isso. E um é presidente, outro é diretor, eu quero uma vaga de assessor. O senhor hoje coordena todo o transporte urbano da grande São Paulo. O que é um subprefeito perto do que o senhor é hoje? Deve ser pessoal. Qual Wilson, qual é a tua função atual hoje? Hoje eu trabalho na EMTEU, Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos.
A Corte de Cassação da Itália decidiu extraditar o ex-diretor do Banco do Brasil, Henrique Pisolato, revertendo a vitória que obteve na primeira instância. Agora o Ministério da Justiça terá 20 dias para decidir se ele será devolvido ao Brasil para cumprir pena de 12 anos e 7 meses por crimes de corrupção passiva, peculato, lavagem de dinheiro, conforme o julgamento do Mensalão. Mário Ernesto, posso conversar contigo? Pode, com certeza. Todos os outros condenados do Mensalão foram presos. Ele fugiu e só o fato dele fugir já indica que ele tem alguma culpa no cartório, né? Porque senão poderia ter se defendido. Ele foi condenado e agora o normal é que ele seja realmente deportado para o Brasil para cumprir a pena aqui. Não sei se a Itália vai querer fazer isso, porque nós não deportamos o Cesare Battisti, que eles queriam lá levar de volta para lá. Então esse é um problema que ainda está pendente, eu acho que isso ainda vai ter uma solução. Contas com a Justiça da Itália também. Ele tem por falsificação de documento. Né? Ele Pegou entrou, o RG do irmão. ele entrou lá ruim, como né? sendo irmão dele. Que morreu. Violento. Valtinho. Zancopé, lugar de bandido é na cadeia, né? A gente gosta de ver bandido preso, quer seja no Brasil, quer seja na Itália. Se pudesse ser no Brasil e naquelas cadeias bem ruins do Maranhão, esse tipo de gente acho que cabe mais, né? Agora, roubou, condenado, fugiu, falsificou documento, chega lá, quer fazer chantagem. Não, o Brasil não deportou o Cesare Battisti, então eu vou ficar aqui, e usa o documento do irmão que morreu. Quer dizer, um sujeito ruim, né? Uma pessoa ruim, e o lugar dele com a sua... Agora, vai voltar para cá, vai piorar, né? Porque ele não ganhou esse tempo, ele ficou preso lá também. Né? E eu não sei se esse tempo vai contar aqui no Brasil. Uma conclusão: dinheiro público é dinheiro sagrado, é o dinheiro do remédio, é o dinheiro da comida das crianças, é o dinheiro da segurança da infraestrutura. Mexeu nesse dinheiro tem que ser preso mesmo, não tem discussão. Fernando Mauro. Eu concordo com o que o Mário Ernesto falou a respeito dessa questão internacional, né, que é a questão da reciprocidade. O grande problema da Itália não ter extraditado no primeiro momento o Pisolato foi porque o Brasil não quis entregar o Cesare Battisti, que tinha assassinado não sei quantas pessoas na Itália. Não, aí o Brasil tratou isso como um crime político. Falou, não, peraí, não é que ele matou porque ele quis matar, ele matou porque ele estava engajado na guerrilha, ele queria avançar, que a Itália avançasse socialmente, por isso ele matou pessoas. Então, quer dizer, aí quando você começa a misturar o crime comum com o crime político, e você faz um emaranhado de coisas, as questões não ficam claras, Zancopé. Então, eu acho que é por isso que a Itália demorou tanto em tomar essa decisão de extraditar o Pisolato. Mas em ele sendo extraditado, deve cumprir, sim, a pena como todos os demais do Mensalão cumpriram. Agora, o cumprir no Brasil é aquilo também, um sexto. Né? Um sexto com Então, pouco 12 comportamento. anos, sabe 12 que... anos, quer dizer, 2 anos. O cara já cumpriu um, falta mais um. Esse se ele foi bom comportamento, é mais 6 meses. Então, o Pisolato vindo pra cá, é mais uns 6 meses, depois ele vai estar no escritório de advocacia, trabalhando não sei aonde, ou num banco, né? E esse caso Mas aqui... Ele não foi trabalhar no escritório de advocacia. Não, primeiro ele começou com um hotel. No hotel. Não começou, ele nem conseguiu. Não, no hotel. A hora que ele ia pôr o pé, já foram atrás do dono no Panamá. Fernando Então, Mauro, você quer, mas você quer maior condenação para um político do que a imagem jogada no lixo? No caso do Zé Dirceu, Mas esse aqui mas é um técnico, Valtinho, não é nada, mas Vai lá. esse caso aqui é um caso claro da impunidade, da certeza da impunidade. Ele já certeza da fugiu para a impunidade. Itália sabendo que não ia ser extraditado. É claro. E o que é mais vergonhoso é que esse senhor não trabalha mais, não tem nenhuma atividade econômica e vive no país da Itália, sendo fotografado, vivendo bem, com passeando com a esposa, com dinheiro do povo. Dinheiro do povo. É vagabundo. É uma vergonha para o país. Não é nem o caso de ser extraditado, é o caso de ele ainda continuar vivendo no exterior, onde a gente sabe que a vida, inclusive, é mais cara, porque Claro. é Mas ele tem 3,50 dinheiro, e tal. ele tem Mas dinheiro. tem dinheiro nada, tem o nosso dinheiro. Não é Então, dinheiro dele, cara. é que ele não é tá- dinheiro olha, dele. o É com o cinismo- nosso dinheiro. o cinismo a gente do faz cidadão um desse. baita sacrifício para viajar pelo menos 20 dias durante o ano, ou nas férias, com os filhos, fica fazendo economia para poder passear um pouco. O cara tá lá mais de Quantos anos ele tá lá? 1 ano, 2 anos? Mais de um pelo ano. menos. Mais de um 2 Mais de anos, um ano. com dinheiro público desviado e sendo fotografado como se nada tivesse acontecendo. Hoje já foi preso lá pela Itália, mas ainda tem certeza que vai continuar, porque isso aqui foi uma decisão que eles vão, daqui 20 dias, Analisar de novo. ver se vão cumprir.
possivelmente não vão cumprir por causa da história do César Battistini, que eles já usaram essa opção de ele ruim, continuar lá por causa dessa história do César. Mas e ele tá na vida aí o boa, nosso país tá mais na uma vida vez boa. erra, né? Devolve lá o César e pega ele, né? Cada Mas um vai paga- devolver, o César já tá solto. É. Não, tá solto Algo a aqui, né? acrescentar? Então o vai César já prender. tá solto, Prende, já tem não vai mais polícia, sair de prende. volta. E ficou esses 2 anos aqui, ficou esses 2 anos, Não, 3 anos lá prende. passeando, gastando nosso dinheiro, e quando voltar pra cá tem todos esses benefícios É. da justiça e não Fica vai um ficar aninho preso. e tchau. Então, é isso que eu falei, vai ficar 6 meses. Vai isso falar eu tô que dizendo. cumpriu lá. Não, eu tô dando uma dica, vocês não estão entendendo. Que é para ele poder prestar os bons serviços que ele prestou num banco. Mas sabe que banco eu queria que ele prestasse? Um banco privado. É. É. Quero ver quanto Vai tem. lá, começa a organizar ele era do marketing, né? Que ele fazia os cartões VisaNet, não é isso? vergonha, é. De repente ele pode ter mais futuro. Porque o pessoal do Banco do Brasil não entendeu como ele queria fazer a operação dele. O pessoal não coube na cabeça das pessoas. Quem sabe, será que um banco Ele podia. privado... Você será que um aceitaria o Bradesco- HSBC. Ele já vem com umas maletas, um esquenta, o HSBC resolve o problema do pisolato hoje, Fernando Mauro. Mário Ernesto, algo a acrescentar, por favor. Eu acho que ele tem que vir para o Brasil e cumprir a pena, mesmo que seja um sexto da pena. Eu não acredito que ficar muito tempo na prisão resolva o problema de ninguém. Mas a prisão é um modo de você mostrar que o cidadão errou e que Mas ele não é para merece resolver um o problema castigo. dele, é para resolver o nosso, né? Nós queremos que ele fique 30 anos preso, 40 anos preso, né? Eu não acho que a longa pena seja uma solução, né? Acho que as pessoas na prisão aprendem que aquilo não devia ser feito, né? A finalidade da prisão é mostrar que o que ele fez está errado para que ele não faça de novo. Retirá-lo Outros da não sociedade, façam. né? Outros não façam. Que retirá-lo outros não da façam pelo sociedade. exemplo. Também, né? você vai como exemplo, mas o problema é que esse exemplo, Mas o Wilson... até agora o crime compensa. Até agora o crime isso que eu falei, compensa. compensou. Porque Compensou, exato. para ele compensou. Mas, Mário Ernesto, né? Ninguém aqui é advogado, Fernando? Não, Eu sou formado em Direito, mas fui Sim, pós-graduado num bar da faculdade. Perfeito. Acabei não... Não, mas tem um detalhe aqui, estamos discutindo, tal, né? Tudo o que acontece envolvendo o pisolato, mas e o dinheiro? O Wilson acabou de falar que ele... Não, vai voltar. Esse já gastou. Esse é o grande problema. O Brasil conseguiu repatriar uma parte do dinheiro roubado, Do petrolão. né, do mensalão, do petrolão e de alguns outros casos. Aquele INSS, famoso caso daquela Georgina, do INSS. Mas o que se consegue recuperar é pouco, realmente é pouco. É importante que se recupere o que dá para conseguir. Mas, evidentemente, o que nós temos que fazer é evitar que se roube, né? O que tem acontecido no Brasil é que é muito fácil de roubar, né? E isso tem feito com que muito dinheiro brasileiro, quer dizer, dinheiro do povo brasileiro, porque a gente fala dinheiro público como se houvesse um dinheiro que era de ninguém. Né? Não, É de todos, ao contrário. eu acho que esse termo deveria ser eliminado, falar de dinheiro público. Dinheiro do povo, dinheiro de todos, dinheiro nosso. Porque é isso que acontece, as pessoas pegam esse dinheiro, como não é de ninguém, né? Fica o dinheiro público, não é de ninguém, então fica meio no limbo. Eu acho que era muito importante que a gente tivesse meios de evitar a roubalheira. Não, E depois condenar quem roubou. E além de não conseguir evitar o volume de valores de corrupção, aumentou de uma forma a perder de vista, né? A Porque impunidade, antes você né, pegava lá, o cara, fácil. o Collor foi impeachment por causa de uma Elba. Hoje você tem lá o Petrobras declarando que foram desviados 80 bilhões de reais. Não, fora o que ela desvalorizou. Quer dizer, o prejuízo é de 300 Sabe, não bilhões. é mais. Antigamente você falava, Você usou- é dinheiro de pinga. você usou o termo- O Collor realmente, o que o Collor fez foi dinheiro de pinga, comparado com... Você usou o termo correto, né? Declarou 88 bi. Isso é o que declarou. Declarou. Exatamente. É igual o Não imposto de declarou. renda do Eike, né? Você viu o iate do Eike? Vale 100 declarado por 1,5 milhão. Olha aí, Fernando, dá pra chegar lá, hein? Olha, o bom volume... Prestaçõezinhas ali, ó. Prestaçõezinhas, um carnezinho é O nóis. bom volume de chuvas no início de fevereiro levou o governo do estado a adiar a decisão sobre um rodízio de água na Grande São Paulo. Segundo a Sabesp, o cenário com chuvas até o final de março e o avanço simultâneo de algumas obras tornarão possível atravessar o período de seca de maio a setembro sem rodízio. O adiamento foi criticado pela Agência Nacional de Águas, que afirmou que rodízio se faz quando ainda se tem água. Wilson. Essa é uma decisão técnica da Sabesp, né? Pelo que a gente lê, porque a gente escuta, porque a gente vê, acho que está na hora de começar o rodízio, pro bem ou pro mal. Até porque as pessoas que a gente convive, a gente vê que nós mesmos já
modificamos os nossos hábitos. Mudou Modificou. Você toma um banho mais curto, volume de água menor, aquele banho que todo mundo gostava de tomar de final de semana, que abre a torneira, cai aquela água nesse calorão que estava fazendo. As pessoas já não estão fazendo mais. Então, a sociedade está pronta para Será que contribuir. não estão mesmo? Não, eu acho que não. Porque assim, eu que a posso maioria falar não assim, está, a ó, maioria eu não posso está. falar, Quem ó, tem consciência eu sou da Copel? síndico do meu prédio, eu recebo a conta, a conta mensal. De 800 metros cúbicos que a gente gastava em média, porque já gastamos 1.000 metros cúbicos, esse mês foi para 500. E assim, é o conjunto das pessoas do prédio, não é hidrômetro individual, é o conjunto das pessoas. Ó. Sim. Diminuímos quase para metade, tanto é que ganhamos R$700 de desconto bônus. de conta. Então você vê que teve conscientização. Ótimo. Que não sou só eu no meu apartamento que estou fazendo isso. É o conjunto das pessoas do prédio. Então acho que assim, essa história do rodízio, as pessoas estão preparadas para esse momento. Quem não estava preparado acabou se preparando, comprando, que nem o cabeleireiro, que eu vou cortar o cabelo, ele comprou uma caixa d'água, porque ele não tinha caixa d'água. Ele era direto no hidrante da rua. Então as pessoas, ao longo desse período, foram se adaptando. Então acho que o rodízio não vai causar um transtorno tão grande como todo mundo está achando que vai causar. Eu tenho a mesma opinião, Zangopé, que Bom, se bem que o que a Agência Nacional de Águas falou tem algum sentido, né? Eles falam, vamos fazer rodízio de água enquanto tem água. Agora, as pessoas, independentemente do rodízio, elas já estão gastando menos, estão procurando tomar banho mais rápido, procurando evitar o desperdício de água. Agora, essa crise hídrica eu acho que foi boa no sentido pedagógico, né? Acho que foi o Valtinho que me contou que uma sobrinha dele um dia virou para ele e falou o seguinte, papai, enquanto você escova os dentes, tem que deixar desligada a torneira, senão vai acabar a água do mundo. Água do planeta. Lá Água do planeta, né? Então, quer dizer, as crianças já aprendem As isso, crianças né? já aprendem isso na escola. A nossa geração não tinha essa educação pelo menos eu não tive há 35 anos na escola, essa educação de que vai acabar a água do mundo, porque você tinha recursos hídricos que parecia que eram inesgotáveis, né? E não é assim. Então, eu acho que as novas gerações já estão com essa cabeça. Isso, é uma cultura E que veio para nós, que ficar. somos mais velhos, estamos percebendo o perigo e o risco que é ficar sem água, ficar sem energia elétrica. Por isso, acho que a gente está fazendo já a nossa parte. Eu acho que, assim, se o governo achar, tecnicamente, que vai ter que fazer um rodízio, nós vamos respeitar o rodízio e vamos ter que nos adequar a ele. Agora, que as pessoas vão economizar, independentemente do rodízio, eu tenho certeza que vão. Maria Ernesto? O problema da falta de água é um problema mundial já há mais de uma década, 2 décadas, né? Quando a gente vê fotografias antigas, por exemplo, do Lago de Aral, na Ásia, você vê barcos parados a 1 quilômetro do atual lago, porque aquilo foi secando. E a gente se acostumou com a ideia de que a água não faltaria aqui. Né? Se você vê a história de São Paulo, já em 1600 havia advertências de problema de falta de água. Né? Então, embora nós estejamos cercados de rios, a população cresceu muito e deveria ter um cuidado maior com a água. Foi preciso que chegássemos a esse extremo para que todo mundo começasse a se conscientizar de que a água é um bem finito, não dá para ficar gastando à toa. Então, acho que tem esse ponto que o Wilson mencionou, que eu acho que é um ponto da educação, que é um ponto da conscientização, que foi muito importante. Agora, acho que o nosso querido governador errou na campanha eleitoral, e acho que ele até reconhece que errou, porque nós devíamos ter começado com isso antes, né? Começado a fazer uma campanha de economia, buscar que as pessoas colaborassem mais. Foi feito aquele bônus, etc., mas isso não era suficiente. Era preciso advertir que vai faltar água. Agora, a esperança que hoje existe em São Paulo é que os outros sistemas, o sistema Billings em especial, possam suprir o que falta no Cantareira. E, felizmente, o Cantareira tem subido, mas é muito pouquinho, né? Hoje está em 6 e pouquinho por cento, contando com os 2 poços lá, né? O chamado volume morto. Né? Então, temos que ficar preparados e, eventualmente, fazer o rodízio. Agora, a questão da Ana ali, da declaração sobre o rodízio se faz quando tem água, é evidente que o rodízio se faz quando tem água, mas ali é uma briga política, né? O presidente da ANA é do PT e ele, evidentemente, quer aproveitar um pouquinho para criticar o governador.
né? Acho que não é por aí. Nós deveríamos deixar de lado as questões políticas num problema desse e todo mundo se unir para achar uma solução comum. Eu vou aproveitar a tua presença, já que você é coordenador do PNBE, né, Pensamento Nacional de Bases Empresariais, para que se desenvolva a consciência de que as nossas autoridades devem utilizar a água do rio Tietê, rio Tamanduateí, porque são rios que passam por São Paulo, mas não servem à cidade de São Paulo. Então, tem Você que me se... permite, Zancopé? O que eles estão tentando utilizar e inclusive está Não, na todo mundo notícia fala hoje. assim, água é suja. Mas Não, olha, então, mas Pinheiros vão retomar. Tinha uma história de flutuação lá no Rio Pinheiros, sim. que eles encerraram essa Flotação, história. né? Flotação. Em 2011, Isso. e agora vão retomar essa história para aproveitar a água do Rio Pinheiros. Você me permite, Zancopé? Já foram gastos 3 bilhões de reais no Tietê, nada resolveu. Esse racionamento era para ter sido feito há 3, 4, 5 anos atrás, que desde 2001 foi detectado de que o sistema Cantareira podia falhar. Então, foi irresponsabilidade da Sabesp, o governador errou, entendeu? Todo mundo sabe que ele tem compromisso com a verdade, só que na campanha ele disse que não ia faltar água e vai faltar. Vai faltar água. Tá faltando. O governador Mário Covas, quero aqui para mostrar que não é nada partidário, o governador Mário Covas, a gente estava discutindo isso antes de começar o programa, quando o Cantareira chegava a 30%, 40% ele fazia rodízio. E nem por isso deixou para entrar para a história com aprovação grande, como um homem importante, um estadista. Então, na verdade, deixar o Cantareira chegar a 5,4 como chegou, e agora a 6,6, errou o governador e errou a Sabesp, que tinha compromisso em não deixar um negócio desse acontecer. Então, não foi feito a educação necessária para o uso racional da água. Está tendo que fazer na base da porrada, nas pressas. Segundo lugar, não foi investido o montante de recurso necessário para que isso não ocorresse. Terceiro lugar, gastaram 3 bilhões de reais no Tietê. E o Tietê continua horrível, um lixo, esgoto. Então, na verdade, é o seguinte, não se preocuparam. A população... Só um minutinho. O Tietê, só deixa eu falar, porque a gente foi subprefeito e eu lembro que tinha aquele córrego limpo que foi feito pelo prefeito Gilberto Kassab junto com a Sabesp, né? São Paulo fez a sua parte na parte de disponibilização dos córregos que alimentam o Tietê. Mas o grande problema de esgoto 100% que não é tratado e é jogado no Tietê vem do município de Guarulhos. Guarulhos é a segunda maior cidade aqui da grande São Paulo, da capital. E o esgoto dele, que não é da Sabesp, eles têm lá um sistema de água próprio lá. Mas o esgoto, 100% de esgoto é jogado no Tietê, sem nenhum tipo de tratamento. Aí fica essa história também. Você coloca dinheiro, investe, limpa aqui e o outro suja ali. Então não coloca e preserva o Cantareira. E outra coisa, a água não pode usar. Pode. A água não pode usar da Billings. Pode. Ela é 60% contaminada. Qualquer água. Eu sou químico. Qualquer pode ser você trata esgoto e ela vira água potável. Qualquer água. Eu digo hoje, mas hoje sem tratamento ela não pode ir para o Cantareira. Não. Ela precisa ser tratada para ir para o Cantareira. Quer dizer, coxa de retalho, pessoal. Não, olha, em todo lugar do mundo você pode usar qualquer água. Eu sou químico, fui professor de química no Instituto Mauá. Aprende, Vitinho. E dei aula justamente sobre vocês a racionar e vocês me ensinam tratamento de água. Né? Qualquer água pode ser recuperada. Sim. E, por exemplo, em Singapura, 50% da água que a população usa, e Singapura é hoje um dos países de maior nível de renda, né? 50% da água é o que eles chamam de new water. O que é o new water? New water é o esgoto tratado que volta à circulação. Então, em Londres, grande parte, quem foi a Londres, certamente tomou água de esgoto tratada. Qualquer água pode ser tratada. O único problema do tratamento é que ele é mais caro quanto mais contaminada tiver a água. Mas você trata a água como você tira o sal da água do mar, que é uma solução que estão pensando aqui também e que é possível de você resolver. Caríssimo o processo. É um processo caro, já não é tão caro. Mas nada é mais caro do que ficar sem água. E o que é caro também é que esses locais onde eles fizeram esse tratamento do mar, né, que virou água potável, eram cidades próximas. Aqui nós vamos ter que fazer em Santos e aqueduto, dar um jeito de subir 70 quilômetros até São Paulo, né?
Aqui em cidades- São Isso que deixa caro. São Isso que está cidades deixando ao caro nível esse do projeto. mar, né? Não é o Isso. caso de São Paulo. Isso. Agora, caso de tem São que Paulo. chegar no caso de tratar a Billings para encher a Guarapiranga é um pouco o limite, né? Agora, quando se fala no nível da Guarapiranga, da Cantareira, né, e essa última campanha eleitoral, eu me lembro que em 2011 Francisco Morato quase foi inundado, porque a Cantareira quase que estava vertendo em demasia e atingindo, né, causando problemas às cidades que estão mudou ali. o clima, É, mudança né? climática, É evidente. mudança climática que a gente percebe, acho né? que- Não é primavera, outono, é aquele negócio de frio, inverno. Não tem mais. Não tem Acho mais. mas acho que há um outro problema, que é essa mistura, que de certa maneira também é semelhante na Petrobras, entre a empresa estatal e o Estado. Tem ações. A Sabesp tem Eu ações. acho que a Sabesp é uma concessionária de água e esgoto que tem determinados municípios e que ela tem a concessão. A autoridade da água não pode ser a Sabesp, tem que ser o Departamento de Águas do Estado. Ela pode gerir, mas tem que obedecer as normas. Ela tem que obedecer evidente, a tá uma correto. autoridade estatal. Quer dizer, ela tem que ser tratada como uma empresa. Esse é um dos grandes problemas do Brasil, é que as empresas estatais passaram a ser consideradas como parte do Estado. do governo, não do Estado, do governo. Quer dizer, o governo é do PT, então você põe gente do PT. O governo é do PSDB, Não você põe pode, gente é do Brasil, PT. Tem sem que pôr gente dúvida. competente. Técnicos. Né? Técnicos, Técnicos para né? administrar um negócio que concorre. Né? Você tem, por exemplo, em Ribeirão Preto, uma empresa privada. Em Campinas, uma empresa da prefeitura. Então, a Sabesp é a mesma coisa. Ela tem que ser tratada como uma das empresas que Mas fornece o água. Estado de São Paulo criou uma agência, né? Eu acho que é a Arcesp, agência de energia, recursos hídricos e Isso, tal. Arcesp, Tem uma- Arcesp. Isso, Arcesp. Você está acompanhando Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos e AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde. Retornaremos em instantes. Olá, eu sou João Carlos Boldan e apresento aqui na AltV toda segunda-feira, a partir das 14 horas, o programa Saludes, com o apoio da Quantum Bio. Falamos das medicinas ancestrais, como a acupuntura, que é a minha especialidade, mas também de medicina quântica, biorressonância, biofísica, para a qualidade de vida e saúde. Venha com a gente toda segunda, às 14 horas, aqui na AltV. Tudo tem a ver com alguma coisa. De onde vem a água que a gente bebe? Da torneira. Ih, nada a ver. Vem dos rios que nascem da mata. Sabia que a gente só respira por causa das árvores? A árvore respira? Respira. A árvore respira. E o que você tem a ver com isso? Meu ar. Minha água. Minha árvore. Meu ambiente. Mata Atlântica! SOS Mata Atlântica. Mais 25 anos. As nossas recordações são os nossos maiores tesouros. Carregamos durante toda a nossa vida. Manipular, distorcer,
ou implantar falsas memórias, além de ser uma violência, é crime. Somos responsáveis por esse tesouro. Não promova alienação parental. Você está acompanhando Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santiago TV, www.altv.com.br. Nosso contato agora com Zilka Fialho, que é supervisora de marketing da AFPESP. Zilka Fialho, boa tarde. Boa tarde, Zancopé. Boa tarde, ouvintes e debatedores do Gente que Fala. Zilka, o Conselho Nacional de Justiça, em parceria com o Tribunal de Justiça de São Paulo, está realizando, para os dias 11 e 12 de fevereiro, ontem e hoje, o segundo Encontro Nacional dos Precatórios, evento acontecendo no auditório do prédio MMDC da Avenida Ipiranga 165, em São Paulo. Qual o valor da dívida do Estado com precatórios atualmente? Segundo o último levantamento feito pelo CNJ, por meio de acompanhamento de cumprimento de decisão, a dívida total da União, estados e municípios com precatórios até junho de 2014 chegava a 97,3 bilhões. A ideia desse encontro é discutir com os comitês estaduais dos precatórios soluções para o pagamento dessas dívidas do setor público, já reconhecidas pela Justiça. E como esta pauta está sendo discutida para que, de fato, o resultado seja positivo para quem está na fila dos precatórios? Durante o encontro, estão sendo apresentados exemplos de boas práticas na gestão e no pagamento dos precatórios e analisando o uso do Bacen Jude, que é um sistema que interliga a Justiça ao Banco Central e às instituições bancárias para agilizar a solicitação de informações e o envio de ordens judiciais ao Sistema Financeiro Nacional via internet. Bom, se este é o primeiro encontro nacional de precatórios em 2010, dá para se apresentar o resultado alcançado, Zilka? Muita coisa aconteceu de lá para cá, por isso nada mais natural do que tentarmos atualizar e aperfeiçoar as normas, entre elas a resolução do 115. Quem sabe, talvez, até lá, elaboramos uma nova resolução sobre o assunto, afirmou o conselheiro Guilherme Calmon, que é coordenador do encontro, quando se referiu ao ato que trata da gestão dos precatórios no Poder Judiciário. Também presente ao encontro, o diretor do Departamento de Acompanhamento Orçamentário do CNJ, o senhor Antônio Carlos Stangerlin Rebelo, apresentará o Mapa Nacional dos Precatórios expedidos pelo Poder Judiciário. A construção da ferramenta eletrônica está prevista na Resolução CNJ número 115. A ideia é que essas informações estejam online e acessíveis a qualquer cidadão, explicou o diretor. Para a conselheira do CNJ, a senhora Ana Maria Amarante, presidente do Fórum Nacional dos Precatórios, é fundamental que se privilegie a transparência em todo o processamento do pagamento dos precatórios. A transparência ao longo do processo vai impedir expedientes escusos, como a desobediência à ordem cronológica dos pagamentos, disse a senhora Ana. Zilka Fialho, eu agradeço a tua gentileza com o nosso Gente que Fala, mais uma vez participando. Agora, depois do Carnaval. Tá? Marketing da AFPESP. Aqui no nosso Gente que Fala hoje, o jornalista Fernando Mauro, o empresário Walter Abrão Filho, o gestor público Wilson Pedroso Júnior e o jornalista Mário Ernesto. Pensamento Nacional das Bases Empresariais se manifestou contra o modo de escolha dos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado. O PNBE defende que acusados de abuso de poder, receber propinas e outros malfeitos não deveriam concorrer aos postos, não poderiam concorrer aos postos.
É o caso do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que é réu em vários inquéritos que apuram sua atuação na Companhia de Habitação do Rio. As denúncias vão desde falsificação de documentos até manipulação de licitações. Mário Ernesto, eu vou direto a você, já que é uma manifestação do PNBE. Nós acreditamos que é necessário melhorar o nível de representação política no Brasil. Nós tivemos agora a eleição do segundo e do terceiro vice-presidentes, porque o presidente da Câmara ele é o segundo vice-presidente do país e o presidente do Senado é o terceiro vice-presidente do país. Nós elegemos esses dois, ambos com ficha suja. Eu não quero fulanizar especificamente, mas todo mundo sabe que existem processos contra os dois e existem suspeitas de envolvimento também no caso da Petrobras, no caso do Petrolão. Então, a gente precisava ter uma Câmara e um Senado que procurassem escolher os melhores para serem o presidente, para virem um dia, eventualmente, ocupar o cargo da presidência da República. Mas mesmo que não fosse para ocupar a presidência da República, eu entendo, nós no PNBE entendemos, que o Congresso é o poder mais importante do país. É no Congresso que está representada a população, que deveria estar representada a população. Então, é por isso que precisamos escolher bem quem vai para o Senado, quem vai para a Câmara dos Deputados, gente qualificada e que não tenha acusações. E mais ainda, na escolha do presidente, essa definição de qualidade deveria ser ainda mais forte, a exigência maior. Há deputados, há senadores, acima de qualquer suspeita, que poderiam estar ocupando esse cargo. Não é preciso que a gente fique com pessoas que estão sob suspeita. Walter? Eu não concordo. Eu acho que é antidemocrático, você não pode ter meio deputado ou meio senador. Não há dúvidas que, de preferência, as pessoas não deviam nem ser brasileiro, quanto mais deputado e representante do povo. Isso não precisamos nem discutir, não é verdade? E que realmente desonra o país e toda a sociedade você ter aí, não estou falando dos dois específicos, mas em qualquer circunstância, algum líder de poder que tenha a sua conduta colocada em dúvida, pela justiça, quer seja por maus feitos, roubo, enfim, não importa, é ruim. Agora, se ele já virou deputado, é porque a população quis. No caso, o Eduardo Cunha no Rio e o Renan em Alagoas. Então, você também não pode punir a representatividade. O Renan, quero deixar claro aqui, o Renan Calheiros, que todos nós temos aí vários apontamentos negativos para fazer, achamos que faz um desserviço ao Brasil, elegeu seu filho, o Renan Filho, governador de Alagoas. Então, mais da metade do estado de Alagoas acha o Renan um cara demais. Então, é importante lembrar isso, não foram outorgados, não foram nomeados, eles foram eleitos pelo povo. E o atual presidente da Câmara, Eduardo Cunha, foi eleito no Rio de Janeiro, acho que com mais de 150 mil votos. Falar, foi bem, não é que assim, o Raspa fez a repescagem e entrou. Ele tem uma representação de quase 200 mil eleitores, ele é ligado a quase todos os movimentos evangélicos do Rio de Janeiro, que apoiaram a sua candidatura, e hoje é o presidente da casa. Agora, ele vira deputado, acho que ele não podia nem ser deputado, aí é uma questão, que aí você já tem a lei do ficha limpa, condenação de instância. Agora, grande problema, já é deputado e não pode ser presidente, é antidemocrático. Eu vou esperar que eles se manifestem, aí depois você retorna, ok, Mário? A tréplica. O grande problema é que você abre dizendo, eu não concordo, Eu ia até perguntar, você não concorda com a eleição deles? Você não concorda? Os dois. Não, tudo bem, mas depois o Mário Ernesto, depois que vocês se manifestarem, o Mário Ernesto Mas o grande retorna. problema é uma questão que a gente vira e mexe, a gente discute aqui na mesa, O grande problema é a justiça. Claro. É justiça. Porque eles não foram condenados. Como não foram condenados, não são ficha... Não são ficha suja. Não são ficha suja. Eles podem concorrer a deputado, são eleitos pelo voto popular. A gente vive numa democracia, foram eleitos pelo voto popular. E são iguais a qualquer um que estejam lá. É igual o cara do PSOL, é igual o cara do PSDB, igual o cara do DEM. É verdade. Todos eles podem concorrer à presença da Igual Câmara. o Maluf. Igual o Maluf, que é Vamos emblemático. citar o nome já. Eles até pra hoje, deixar claro, você imaginar, porque... o Renan deve ter uma lista de processos. Deve ter um tribunal Condenação só pra ele. Condenação nenhuma. Por isso ele pode concorrer, por isso ele acaba elegendo os filhos, por isso que o Eduardo Cunha tem tantos votos.
Porque a justiça deixam eles em liberdade. Como deixa o cara do mensalão em liberdade, lá deixou fugir, como não julgou ainda a história da Petrobras. É justiça. Enquanto a gente não tiver uma renovação nos modos operantes da justiça, a gente vai ver... Reforma eleitoral. Reforma que nem assim, eleitoral. me incomoda ver o Eduardo Cunha, Claro. porque todo mundo fala, comprovou alguma coisa? Não comprovou, pelo menos a justiça comprovou. Existe lá... Indícios, indícios. processos. Me incomoda ver um cara desse, eu que faço parte da administração pública, claro. me incomoda, Claro. porque me comparam a ele também. Isso acaba me incomodando. Mas esse faz parte do jogo do poder. Quem errou é quem votou. Se o cara tem essa... votou. Se votou e está lá pelo voto popular, ele tem direito a ser presidente da Câmara. Fernando Mauro. Quero registrar que é uma alegria inenarrável estar neste programa, transmitido pela ALTV, ALL TV, O que Alberto Luchetti TV. É isso? A L é de Alberto e a outra L é de Exato, Luchetti. ele disse que não. Eu já perguntei para ele uma vez. Falei, Luchetti, Sim. ALTV, que significa Alberto Luchetti TV. Imagina! Seria uma justa homenagem. Voltamos Justa aqui homenagem. à escolha de presidente do Congresso. Então, eu acho, Zancopé, que essa questão da eleição dos membros da mesa é o que o Valtinho falou. Não dá para você ter meio parlamentar. Ó, o senhor é deputado para votar, o senhor pode decidir o aborto ou não, o senhor pode ser voto Minerva nesse tema, mas o senhor não pode ser presidente do Congresso, né, o presidente da Câmara e tudo mais. Então, eu acho sim que realmente incomoda quando você tem algumas figuras que presidem o Senado ou a Câmara dos Deputados, mas a gente não pode também basear a possibilidade do sujeito ser ou não ser alguma coisa na questão da suposição. Aqui a gente fala, né? Acusados, né? No caso, o sujeito é acusado de receber propinas, acusado de extorsão, acusado disso, acusado daquilo outro. Quer dizer, no jogo político, ele é tão pesado, mano Ernesto, ele é tão pesado que às vezes as pessoas são acusadas e elas não são bandidas. Né? Então, entre os parlamentares, inclusive, é dossiê para lá, dossiê para cá, etc, etc. Então, é difícil você pegar entre os 513 quem não seja acusado. Aí você falou, não, mas tem alguns que não são acusados de nada, que representam 5% ou 10% do parlamento. E gostaria de vê-los lá. Esses não fazem um jogo político para poderem pleitear uma posição como essa. Bom, respondendo aqui a todos, né, o que acontece é o seguinte, certamente o Eduardo Cunha é uma liderança importante, né, ele tem a representatividade dos grupos evangélicos, ele teve uma votação grande, como o Renan e o Renan Filho são lideranças importantes em Alagoas. Né, isso a gente tem que reconhecer que eles são. Agora, o que a gente contesta é que não precisa, porque eles estão lá representando a população que votou neles, que eles sejam o presidente dos poderes. Né? Nós poderíamos escolher presidentes que fossem melhores para a imagem pública do país e para o país como um todo. Mas tem que combinar com os deputados. Isso, tem que combinar, claro. Os parlamentares que elegem ele, não somos nós. Tem que combinar com os eleitores, para eles não serem mais reeleitos. Né? Os eleitores vão continuar votando porque os eleitores no Brasil, em grande parte, votam em busca de favores. Né? Nós somos um país ainda em desenvolvimento, com uma grande parte da população dependente de favores públicos, e essa parte da população vota em quem lhe garante algum favor. Então, isso aí não vai mudar daqui a 20 anos só com educação. Para ilustrar o que você está falando, quando alguém é candidato, né? Walter Abrão Filho foi candidato a vereador. Com certeza, a pergunta que você mais ouviu é: eu vou votar em você, o que eu ganho com isso? Isso é. Então vem de encontro ao que eu também fui candidato. Eu também fui candidato a vereador há muitos anos atrás. Há muitos anos atrás. Sim. E a pergunta que você mais ouviu era: o que eu ganho? Eu vou votar em você, o que eu ganho com isso? O Tiririca teve 1 milhão de votos e também ninguém foi pedir nada para ele. É relativo. A democracia é Como é que você sabe que ninguém pediu nada? Ele não deu 1 milhão de qualquer coisa para todo mundo. Como é que o próprio Eduardo Cunha, 200 mil votos, também ele nem sabe. Não, mas esta é a pergunta. 200 mil votos, é que quando o Mário Ernesto se refere... Por mais que você tenha controle da sua eleição... O Mário Ernesto está correto. Quando o Mário Ernesto se refere à cultura... A venda de voto, tem uma série de crimes eleitorais. Você tem hoje um problema principal, que é a origem de tudo que nós falamos aqui é praticamente a origem de tudo, que é a reforma eleitoral. O modelo que as pessoas se elegem hoje, eleições de 5 milhões, de 10 milhões, não é para representar povo, é para representar poder econômico. Aí o sujeito entra lá, teve a votação e teve o dinheiro, ele representa o povo e o poder econômico.
Aí, se ele vira as costas para o poder econômico, ele não se reelege. Então, você tem... É um sistema tão horroroso que se retroalimenta. Então, o que você precisa... Na verdade, a maioria das vezes ele vira as costas para o povo. Vira para o povo e muda de povo, né? Ele muda de povo, de região, vai buscar voto em outro lugar, mas os patrocinadores continuam firmes. Então, o que acontece? Se você não tiver ou voto distrital, ou voto de lista, ou voto de lista no modelo italiano, ou distrital misto, ou financiamento público, se você não conseguir criar um novo modelo de atuação... financiamento público já existe. Não, ele já é. Já é existe. 2/3 público. Já existe muito dinheiro público em campanha eleitoral, em partidos políticos. Então essa história de dinheiro público... Não, mas é quando a gente fala... É o seguinte, você tem 3 modelos que podem ser de doação se mudar a legislação. Você tem hoje doação particular pessoa física, você tem doação particular empresarial e você tem o financiamento público de campanha. Hoje, no Brasil, você tem 2/3 já são públicos, porque os partidos recebem fundo partidário e a televisão recebe isenção de imposto. E todas as empresas de comunicação. Tá certo? Exatamente. Todas as empresas de comunicação, não é a TV em si. Não, quando eu falo TV, eu quis dizer horário eleitoral gratuito. Não é gratuito, é pago. Né? Rádio, TV... É pago por nós. Pago por nós, evidente. Então, quer dizer, falta o terceiro terço, que seria o recurso, dinheiro, né? A gráfica, as equipes, as bandeiras e tal. Isso aqui é tudo de bom. Não, mas não é isso, Zanopé. É que hoje no modelo que você tem, o poder econômico define a eleição. E não é a opinião, não é a índole, Walter, não é a motivação. Não é a minha função aqui, mas quando se fala em reforma política, né, a reforma política já vem sendo implantada em pílulas há bastante tempo. Primeira delas, a cláusula de barreira. Ela reverteu porque atingia diretamente um partido tradicionalíssimo que ia perder a representatividade. A ficha limpa, a que o Mário se referiu há instantes, né, porque é uma alusão, que você fala é uma alusão à ficha limpa, e o Fernando Mauro também detalhou, né, ele foi acusado. Então, essas medidas fazem parte de uma reforma eleitoral que vem sendo, reforma política que vem sendo aplicada aos poucos. Precisa acabar com a coligação proporcional. Mas sabe o que eu acho? Vários itens. Mas o que me incomoda são pontos que não é o real, ainda não é o todo. O todo não é isso. Existem diversos deputados sobre acusação, eu não vou citar nomes, e assim, existem diversos. E o que me incomoda é que vão ser eles que vão discutir a reforma política. Exatamente. Precisa de uma... Desculpa, eu sou um cara, eu sou católico, apostólico romano, acredito em Deus, em Jesus, mas é difícil acreditar que esse negócio vai ser sério. Não vai. Eu interrompi aquela hora. Eu acho que a reforma política é fundamental. Se nós não mudarmos o sistema de eleição, nós não vamos conseguir corrigir isso. Agora, a gente pensar que a reforma política vai ser completa, não vai. Resolver. Acho que mas é um bom passo. O Zancopé falou, é o que está acontecendo. Nós temos que ir passo a passo. Agora, aparentemente, vão ser discutidas 2 propostas. Uma proposta do PMDB, que é chamada Distritão, e outra proposta que é a proposta do PT, que foi encampada pelos movimentos sociais e melhorada. Hoje é uma proposta até razoável, que é a proposta de se votar primeiro no partido e numa segundo voto você escolhe dentro do partido, mas é uma lista aberta. É igual na Itália, assim. Você vota 2 vezes para deputado. Isso. Uma no partido que você quer e depois no nome depois no candidato que você quer. Essa é uma forma certamente melhor, porque aí você tem 2 responsabilidades. Você tem a responsabilidade do partido e você tem a responsabilidade do candidato. Porque hoje ninguém é responsável. Eu acho que o grande problema no Brasil é essa coisa da irresponsabilidade dos eleitos em relação aos eleitores. Né? Eles fazem o que querem, porque o eleitor é anônimo. Né? Eu votei para deputado, eu perdi meus 2 votos, para deputado estadual e para deputado federal, porque nenhum dos que eu votei foi eleito. Então alguém levou meu voto. Eu não sei quem é que levou meu voto. Eu não posso cobrar dele, porque eu não votei nele, não sei quem é. Né? E isso acontece com metade dos brasileiros, 2/3 dos brasileiros. Votaram em alguém que não foi eleito, o voto só somou. Né? Então, se você não tiver essa possibilidade de dizer esse é o meu deputado e eu vou cobrar dele, a coisa não funciona. Olha, bombeiros passaram a madrugada em busca
dos 6 desaparecidos na explosão do navio Plataforma, cidade de São Mateus, que presta serviços para a Petrobras no litoral do Espírito Santo. O navio está sem iluminação, o que dificulta o resgate. Não se sabe a causa da explosão, mas são 3 mortos, 10 feridos e 6 desaparecidos. Algo a acrescentar? Que fase, hein? Que maré, que maré Tem a que descobrir Petrobras, quem está hein? fazendo Pelo aniversário amor de esse Deus, mês, hein? viu? Porque tá mole a Petrobras está Eu implodindo. ia dizer a mesma né? coisa, Zancopé. Não é só. Tá demais. Petrobras, o jeito para vencer na vida precisa de algumas coisas. Entre elas, um pouquinho de sorte. É só um pouquinho, Zancopé. É o momento negro da Petrobras, né? Além de todos esses problemas, a A gente questão... está tirando sarro de um da momento explosão. de tristeza, que morreu gente, essas coisas, mas assim, não estamos querendo diminuir a importância dessa notícia, principalmente porque tiveram pessoas que morreram. Né? A Nesse primeira fato. pergunta, Mas foi assim, acidente? é que tá um, Foi acidente ou que a foi Petrobras mau está um uso? clima tão ruim que aí ajuda a gente a entrar um pouco nessa parte de peraí, a pergunta é o virar um seguinte, pouco de piada, pergunta é o né? seguinte. Walter, é um acidente. Não, mas foi um acidente, mas então, por falta de acidente. manutenção ou Falta de contrato que dinheiro. fazia, então. Falta de Então, mas dinheiro. deixa eu falar uma coisa, acidente numa proporção desse tamanho, que é uma tristeza, 10 feridos e 6 desaparecidos, 3 mortos, quer dizer, é um massacre, é uma coisa pessoas aí. super triste, um luto nacional. Mas a pergunta é o seguinte, o navio estava com as manutenções em dia? Ou será que o contrato também que fazia a manutenção do navio, do gás, não sei o quê, roubavam também e faziam pela metade? Então, Corrupção é crime hediondo, pessoal. É só no Brasil que não é. Corrupção, Zancopé, mata pessoas no navio, corrupção faz faltar Não é por falta de habilidade nada, é um acidente. Mas o momento da Petrobras nos traz à luz. Será que o dinheiro que foi desviado não deveria ter algum tipo de outro segurança de não sei o quê, não sei. nesse navio? Nesse navio da Petrobras? Não, o navio não era da Petrobras, é um navio de uma empresa estrangeira terceirizado. contratada. Também, quer dizer, tem mais grana ainda. Haroldo Alves, do Tremembé. Temos que fazer como nos Estados Unidos. Se tira uma árvore, tem que colocar outra no lugar, especialmente nas nascentes dos rios. Tem que ter dedicação para governar o país e resolver esses problemas. Vera Lúcia. O Renan Calheiros já tinha respondido a muitos processos quando então o presidente Fernando Henrique o nomeou ministro da Justiça. Verdade. Sandro Mendes, o Wilson, ele pergunta, afinal, houve ou não um transalão aqui em São Paulo? Não houve não, tanto é que o STF arquivou o processo. Valtinho, para... o Walter mandando para o Mário, meu xará, um abraço aí sim. para o Walter. Com todo respeito, o senhor já ouviu falar do aquífero Guarani? Claro, o aquífero Guarani é um dos maiores depósitos subterrâneos de água do mundo, né? E ele abastece várias cidades brasileiras. Ribeirão Preto, por exemplo, usa muito a água do aquífero Guarani. Várias cidades do Nordeste usam a água do aquífero Guarani. Qual que é a profundidade, o senhor sabe, do aquífero Guarani? Ele varia dependendo do lugar. Claro. A gente poderia atingir, mas ele não está exatamente em São Paulo. Ele está mais à margem de São Paulo. Então, pode-se canalizar e trazer água do aquífero Guarani. 20 quilômetros, 30 quilômetros ou não? Não. Centenas de quilômetros. É muito menos do que um poço de petróleo do pré-sal. Eu queria... Não, a profundidade de um poço artesiano. Não é, acho que é mais. É mais, é um poço profundo. A extensão, ele está falando que é de centenas de quilômetros. Não da extensão. Falei para chegar lá, a profundidade. É o chamado poço profundo. Ele é mais profundo do que o poço artesiano. O termo é esse, é o chamado poço artesiano profundo. Tá certo, respondido. Antônio Salles, e é importante lembrar que, segundo a pesquisa publicada pela Folha, o Alckmin perdeu quase 20 pontos por avaliação, motivados pela falta d'água e problemas estaduais. Né? Cícero de Itapevi, as pessoas precisam parar de dar importância às nádegas de uma atriz e começar a se preocupar com coisas mais importantes. Só vou pedir o impeachment da Dilma se todo mundo for. Tá certo.
Isso é uma Quer se uma manifestar, colocação. Fernando Mauro? Nádega o impeachment da Dilma. Nádega o presidente Dilma. Quer se manifestar, Fernando Não, Mauro? tem uma piada que fala, Querem né, manifestar. que esses meses a gente descobriu que não vive sem a Paula de Oliveira e sem água, né? Olha, deixa eu aproveitar um instante aqui. A Câmara Municipal de São Paulo aprovou o projeto de lei que permite o transporte de animais de pequeno porte ou até 10 quilos em ônibus municipais, exceto horários de pico. Isso entre 6 e 10 da manhã, das 4 da tarde às 7 da noite. O texto ainda precisa ser aprovado pelo prefeito. Vereador Mas é o André seguinte, Soares, né? pode levar cão e gato É fora do horário de pico. fora do... É que, na verdade, para os atuais ônibus que tem em São Paulo, eles só poderiam carregar cães e gatos. As pessoas merecem uma coisa muito melhor. Né? São chassis. É verdade. Tinha que ser ao contrário, né? Olha, a partir de agora as pessoas podem andar de ônibus. Não tem ar-condicionado, assento duro, não tem cinto de segurança, passagem Agora cara, vai ter ar-condicionado em ônibus todos os ônibus. lotado. O prefeito Haddad vai Desculpa, colocar. Ô, desculpa. Pérez, tá errado. Eu acho legal. O Acho senhor que a tá errado, iniciativa. o senhor tá errado, porque o prefeito está colocando ar-condicionado nos ônibus. Então venda o seu carro blindado e ande de ônibus, Fernando Mauro. Se tiver qualidade. Qual a sugestão que eu te faço? Quando estou na você Europa, não, eu você ando de não- ônibus. Você eu ando de deu Europa. você deu um exemplo que é só colocar ar-condicionado e está resolvido o problema. Ele vai colocar o ar-condicionado. Pode deixar o carro em casa. É chassi de... Vocês estão perseguindo é o prefeito, chassi de hein? caminhão. Vocês estão Mariana, perseguindo o prefeito. Mariana, Isso vai ter olha, retaliação. Critica-se muito a qualidade dos ônibus. Eu acho que eles são extremamente barulhentos. Eles são feitos em chassis de ônibus e não são os mais adequados. Em chassi de caminhão, desculpe. E não são certamente os mais adequados. Mas eu costumo andar de ônibus, eu tento fazer quase tudo que eu posso de ônibus. Eu só vou à cidade de ônibus, eu ando pela Avenida Paulista de ônibus. Eles não são tão ruins e fora do horário de pico, você pode usar tranquilamente os ônibus de São Paulo. Quer resolver isso? Russomano neles. Meu Deus do céu. Já começou. É isso Meu aí. Deus. Fernando Ele Mauro. desce- ele- Fernando Mauro, agradeço não, a não vai gentileza começar, de ter Fernando. vindo o Muito nosso obrigado. Gente que Fala. Uma alegria inenarrável e dizer pra você que o Russomano falou sobre isso na campanha o tempo todo. É verdade, é E eu só verdade. queria registrar porque o tema é pertinente. Não estou fazendo campanha aqui pro Russomano. Ah, não? Você está fazendo o quê? Porque ele não Não. precisa. 1,5 milhão de votos, o homem mais votado do Brasil não precisa de campanha, não. Viu? Puxa Mário vida, que Ernesto, beleza. Mário Que Ernesto, isenção, agradeço Fernando a Mauro. tua gentileza de ter participado do nosso Gente que Fala. Eu também agradeço a vocês, aos ouvintes e aos telespectadores da AL TV por terem acompanhado esse programa, ouvido, e espero que haja uma mobilização maior a favor da reforma política, que acho que é um problema sério. Walter Abrão Filho, muito bom revê-lo. Valtinho. Zancopé, muito feliz de estar aqui, adoro você, estou morrendo de saudade do Fausto Camunha, um beijo enorme, Fausto Camunha, vamos visitá-lo aí no pós-carnaval, a Z, toda a equipe aqui do Gente que Fala, da Rádio Trianon, da AltV, é uma alegria muito especial estar aqui, me chamem sempre, viu? Wilson Pedroso, grato por ter vindo. Quero Wilson. agradecer o convite e falar pra Zé, a próxima vez me coloca que a minha altura só tinha o Dr. Mário Ernesto aqui, o resto do pessoal, pelo amor de Deus. Isso é verdade, isso é verdade. Você tem razão. Me convida pra Eu uma vez camiseta, O isento Fernando Mauro está... Gente que Fala Hoje tem eu na tô de direção-geral o jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, redação Raela Brandão, Pedro Esquiavon, na pauta José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godoy, na Rádio Trianon, Neildo Neres, Cléo Rodrigues, Ricardo Valim, Benê Benê, na direção da AltV Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Iago Matsumoto, Sérgio Oliveira, Arthur Endler. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.